Muito boa noite. Eu sou Solange Folha Verde, do programa GVCast, um programa da GV Centro Educacional Latino-Americano. E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito importante, num dia diferente, né, Walter? As segundas-feiras a gente não faz as segundas-feiras, fazemos só as terças, mas ela é tão importante na minha vida acadêmica e na vida acadêmica de tantos alunos que eu fiz questão de recebê-la aqui hoje. Professora Margarete May, a minha linda. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, Solange. Prazer em te rever, né? Há muito tempo que nós nos encontramos. E também a gente fez muita coisa aí, né? Muita arte, não é? Muita arte. Gente, E ela é do Sul, a senhora é do Sul, né? sou de Santa Catarina. Olha só, segunda pessoa que a gente traz de Santa Catarina. Né, a Grazi, que veio também há 15 dias Ah, atrás, uma das pessoas também, e fala assim, guria, capaz, toda hora, capaz, e a gente não esquece de ficar marcado. Eu fui sua aluna, né, em 1900 Guaraná com rolha, no mestrado, trabalhamos juntas numa grande universidade e sei do seu grande valor educacional. Mas o que levou a senhora a escolher a educação como profissão? olha, curiosamente, eu nunca pensei em ser professora. Quando criança, as crianças gostam de brincar de escolinha, não é? Eu nunca brincava de escolinha, eu brincava de teatro, brincava de cinema, brincava de novela, reproduzia. Eu até achava que eu ia ser atriz, ia parar num palco, no cinema ou em novela, não é? E até na pedagogia, quando eu fiz o vestibular, a minha primeira opção foi farmácia e análise. Caraca, isso eu não sabia! A minha segunda opção é que foi pedagogia, porque eu fiz magistério no ensino médio e, eu falei: "Se eu não passar em farmácia, aí vou seguir a carreira aqui que eu fiz magistério, então eu sigo essa carreira", né. Mas não, quando eu escolhi pedagogia, eu não escolhi também a docência, eu escolhi, quando eu fiz na década de 80, você já tinha que na inscrição do vestibular, escolher qual habilitação que você gostaria de fazer, e eu escolhi a supervisão escolar. Ah, que era direção, supervisão e coordenação, não é isso? Não, era a administração. Ah, na minha época, quando eu fiz gestão Não, escolar, era era isso. administração escolar, supervisão escolar e orientação escolar. Ah, E aí diferente. tinha habilitação pré-escolar e tinha a habilitação magistério, e depois tinha o que hoje é chamada de educação inclusiva. E aí Hum. você já optava, né. Então hoje, com a reformulação do currículo, não há mais isto, né, numa supervisão escolar também, tornou-se hoje a coordenação pedagógica, Uhum. não é. Então eu não tinha, assim, esta vontade, não é. Mas aí quando eu passei em pedagogia, eu fiquei muito impactada pelo curso, as disciplinas, os professores, porque as disciplinas te possibilitavam uma leitura do mundo, tanto ali presente como do mundo inteiro, não é. E algumas disciplinas elas te possibilitavam compreender a tua existência, não é. Então e a sua existência articulada a este mundo maior, né. Aprendi que o meu mundo não era só ali onde eu estava, não é, em Florianópolis ou em Maruí, que é a minha cidade, Ai. não é, que o que acontecia no mundo poderia repercutir também ali, porque até então a ideia para mim o que acontecesse ali era ali, não tinha, não é, o que acontecia lá fora não tinha nenhuma repercussão na onde eu estava. Então fui me apaixonando pela pedagogia e fiquei na pedagogia. Aí quando eu fiz uma disciplina que precisava ir para o laboratório, porque meu sonho era ficar naquela lâmina, não é, estudando, ficava sonhando. Aí eu tive a disciplina biologia, para ter biologia da educação, para
aprender Piaget. Caramba! Então, aí quando eu fui ficar ali vendo na lâmina, achei aquilo tão desinteressante, não é? E então eu decidi que eu ia ficar na pedagogia e que eu ia seguir então a carreira eh, de pedagoga. De pedagoga. E aí a senhora entrou na carreira e não saiu nunca mais. Não, eu nunca trabalhei em outra coisa que não fosse educação. O curioso é que eu não queria ser professora, mas a professora do magistério lá, que eu estudei em Maruí, lá uma cidade pequena, lá no litoral sul, não é, de Santa Catarina, ela dizia que a palavra era, ela dizia que eu tinha vocação para ser professora, né? E aí eu achava que não, eu ficava, não, Vocação. não tenho. E por conta disso, eu fui trabalhar como professora no jardim de infância, que na época, em 1979, era o Jardim de Infância Zigo da Silveira, em Maruí. Então eu trabalhei 1 ano só, com crianças de 5 anos, e depois eu não trabalhei mais na educação, então eu fiquei 1 ano sem fui para Florianópolis, que era o que acontecia na minha época, as pessoas iam para Florianópolis ou para Tubarão, que é uma cidade próxima, não é? Maior. E eu fui fazer o curso pré-vestibular, não é? E então fiquei este ano sem trabalhar, só estudando. Mas a partir daí, a minha trajetória profissional e acadêmica, formativa, elas foram como um tear, né? 2 fios. Eles foram se entrelaçando, porque eu comecei a trabalhar e a estudar. Então, como eu tinha feito a segunda opção para a pedagogia, eu fiz também o concurso para ser professora do estado de Santa Catarina. E era muito difícil passar, então um grupo da minha turma, nós combinamos de ir juntos para uma região que tinha poucos professores, que era na região de Mafra, no norte de Santa Catarina. E lá nós passamos todos, né, e escolhemos uma cidade que chama, né, Itaiópolis, e de Itaiópolis, para que todos ficássemos juntos, nós fomos para o bairro de lá, ficava distante quase 2 horas do centro, né, que chamava Santa Terezinha. Hoje é uma cidade. Na Olha. época não era uma cidade. Era uma colonização de poloneses, não é? Porque o estado de Santa Catarina é pequeno, mas ele tem uma diversidade muito grande. Então, quem é do litoral sul, não é? E vai para o norte de Santa Catarina, aí já não fala mais guria, fala piá, não é? A senhora sabe que, só interrompendo um pouquinho, eu fico tão impressionada com essa adversidade de línguas e dialetos, né? Eu hoje em dia tenho alguns polos e 2 deles é no Espírito Santo, são lá no Espírito Santo. E tem um lugar que só fala alemão. Sim. E a gente foi até lá, eu fiquei impressionada, quer dizer, e com pessoas que nem a senhora, clarinhos, de olhinho claro, eu falei, gente, olha que loucura, eu não me lembro agora o nome, palmerano, acho que é palmerano a língua que eles falam. Pomerano. Acho que sim, eu não Tem tenho uma certeza. cidade do Espírito Santo que eles têm uma ligação muito forte com a Áustria. E que fala alemão também, não é? Então eles são cidades irmãs, né? E eles preservam Toda. a língua, não é? A cultura de origem e a cultura brasileira. Nós não é? temos uma funcionária, Adriana, né, que os sobrinhos dela falam 2 idiomas e foram nascidos ali. Você fala, caramba, um Brasil enorme, né, mas que coisa bonita. E isso acontece muito no sul, Santa Catarina, no interior, né, professora? Acho que não mais muito de conservar as 2 línguas, né? Por exemplo, nesta cidade que era polonês, as crianças,
eu fui professora da segunda série lá. Elas falavam todas polonês e uma menina falava português, então ela era intérprete. Caramba! Então ela, elas foram aprendendo português e eu acredito, nunca mais voltei, não é, esta cidade, que agora é uma cidade, mas eu acredito que elas não falam mais polonês, né, Falam e português falam também. português, né. E os mais velhos falavam só polonês, eles liam a Bíblia em polonês, Caramba! né. Então, mas é um aprendizado, né, foi um aprendizado muito grande, porque assim, de alguma forma eu era uma professora adolescente, não é, eu tinha 18 Meu anos, Deus! não é, só com a formação para o magistério, não é, e você encontra uma diversidade cultural com outras crianças falando a língua. Porque a minha mãe, ela foi aprender o português só na escola. Sua mãe é alemã? Ela Não. ela minha mãe tem uma parte que é alemã e uma parte que é de Luxemburgo, Ah, tá. né. Ela está Então viva, né? está. Eu vejo os parabéns inteirona, não? Não? Não mais. Ai, tadinha. Eu a vi numas fotos, achei que estava até que estava bem. Ela tem quantos anos, professora? 95. Ai, bem idosa, mas está lúcida? Também Não, não. faz 10 anos que ela está com Alzheimer, Ai, né. Jesus. Então e agora num estágio bem avançado. Mas é a vida, né? É, É a vida, mas viveu é, bastante. viveu. E ela, eu acho que tem até uma relação, assim, uma batalhadora, né, ela superou tantas adversidades da vida, não é, que eu não sei se eu teria coragem de fazer tudo o que ela fez, né. Mas foi, ela chegou aí, está com 95 anos, está com Alzheimer, né, cada vez mais lembrando pouco, né, às vezes lembra, às vezes não, mas está aí. Pro, professora Margarete, lá do interior de Santa Catarina, tô certo? Cidadezinha que hoje chama Teresina? Terezinha? Como é que é? Santa Santa Terezinha. Terezinha para o mundo. São Paulo, Não, outros mas lugares. aí antes eu fui para Florianópolis, né, porque tinha uma lei no estado que quando você passa no vestibular, você vai para a cidade que está a universidade. Então eu fiquei nesta cidade, Santa Terezinha, 4 meses só. Ah, só. 4 meses, e aí já nas férias de julho eu já vim, já fiquei, já fui para Florianópolis, trabalhei numa escola básica, no bairro do Estreito, e aí ela vai me apresentar uma outra realidade que quem vive em cidade do interior quase acha que não existia, né, na época. Então eu saio de uma cidade do litoral, vou para Santa Terezinha no norte, né, aí venho para Florianópolis e a escola pública ali ela está com outro perfil de alunos, né, do qual eu não conhecia, né, e aí tive que aprender a conhecer aquela realidade, foi muito desafiador, né. E aí ao mesmo tempo eu fazia, pedagogia, agora já, né, em agosto de 81 eu comecei a fazer pedagogia e trabalhava nesta escola. Mas eu também fiquei pouco tempo, porque eu tive um problema de corda vocal, e aí eu fui trabalhar no que chama, eh, diretoria regional de ensino, que Uhum. chamava UCRE, não é. Então eu trabalhei lá e lá fiquei muito tempo, na parte administrativa, para que eu pudesse me dedicar ao estudo e até porque ir para a área acadêmica, eu ainda não tinha pedagogia, eu não ia contribuir muito pouco. Mas quando eu terminei a pedagogia, em seguida eu fui para a área acadêmica, então era trabalhar com formação de professores, Aí né. tudo começou. Aí ali tudo começou, não é.
trabalhar com formação de professores, e aí fiz depois especialização em alfabetização, onde tive 3 grandes mestres, além dos meus professores que foram maravilhosos no curso de pedagogia, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então foi uma batalha muito grande dos professores, das coordenadoras, fazer este curso de especialização em alfabetização, porque eles trouxeram para ser professora nada mais, nada menos que Emília Ferreiro. Putz, grilo. E Emília Ferreiro. Gente, quem não sabe quem é Emília Ferreiro? É um ícone da educação, milhões de livros aí, falo milhões, mas muitos livros, nossa senhora. E ela estava ainda terminando a pesquisa dela, né, do processo de alfabetização, Magda Soares, que aí eu falei, uma professora como Magda Soares eu quero ser. Não é para qualquer um. Então, porque ela tinha algo que eu gostei muito, assim, que não era aquela professora, entende? Ela era criativa, ela falava de arte, ela falava... Era uma cultura, não é? Eu falei, meu Deus, ser uma professora assim, não é? E Paulo Freire. Ai, né? Paulo Freire. E Paulo Freire também. Ele foi seu professor? Lá e aqui em São Paulo, na PUC. Então eu fui aluna, não que eu fosse lá aluna dele, não é? Lá ele foi para trabalhar assim seminários, 3 dias integrados. Sim, então nós ficávamos 3 dias com ele, não é? Eu queria ter ficado 1 horinha. A senhora ficou 3 dias. Depois de novo em São Paulo. Caramba, professora. Então, aí ali surgiu. Eu estava tomando café ali, e uma professora que trabalhava, voltou para a UCRE, e ela tinha feito um mestrado aqui na PUC, que chamava na época Supervisão e Currículo, agora é Educação e Currículo. E ela me disse, por que você não vai para São Paulo fazer mestrado? Não é? E eu sou libriana, né? Dizem que libriana não escolhe. Libriana atravessa a rua e depois ela vai perguntar por que ela atravessou a rua, não é? E aí eu, assim, por que não é? A senhora fez aniversário, então? Ou vai fazer? Libra... 22 de outubro. Outubro, Eu sou do último dia de outubro, né? 22 de outubro. E aí eu fiquei pensando, e no meu curso de especialização, nós tínhamos que fazer, o trabalho final era um projeto de alfabetização. Então eu fiz com uma outra amiga, que até hoje somos amigas, né? E eu pedi para ela a permissão para apresentar o projeto aqui. E eu vim aqui para São Paulo, para o mestrado, aí fui selecionada, né? E o professor Paulo Freire foi meu professor, não foi meu orientador, né? A minha orientadora foi a professora Ana Maria Saul, e na época era a gestão da Irundina, e o professor Paulo Freire era o secretário da Educação, e a professora Ana Maria Saul era a diretora, né, de ensino. Mas eles iam no grupo de pesquisa, que eu fazia parte dele, que eram os excluídos da escola, né? Geralmente trabalhar com MOVA, e aí ele sugeriu para eu não trabalhar com alfabetização, porque todos estavam trabalhando com alfabetização, ou formação de professores, ou gestão da escola. E ele disse que para trabalhar a gestão da escola, para ele tinha uma parte muito importante da gestão, que era a relação escola e família. Nossa. Não é? E que ninguém estava estudando esse tema, e para ele era muito caro estudar isso, porque o conselho de escola, né, que dentro de uma abordagem mais democrática da educação,
tinha representante de todos os segmentos. Então, tinha representante do segmento dos pais, dos funcionários, dos alunos, dos professores, da parte de gestão, da coordenação pedagógica e também da comunidade, né? Então, ele queria saber, e o conselho para ele era a participação, não no sentido de chamar os pais para informar o que a escola ia fazer, ou de consultá-los, o que a escola deveria fazer, mas que eles participassem das decisões do conselho. É muito interessante, professora, porque a gente vê aí na sua trajetória, com esses contatos com essas pessoas, esses professores que são celebridades para a gente que é da área da educação. E tem um tema que eu estudei com a senhora e que a gente ouve falar e que surgiu na sua vida, eu estava lendo, por uma decepção, a colcha de retalhos. O que é essa metodologia, professora, de colcha de retalhos? Gente, eu fiz um mestrado, né, e tive a honra de ser aluna da professora Margarete, e houve uma atividade muito emocionante, né, que mexe com a gente, mexe com o nosso interior, mexe com a vida da gente, e eu queria que ela contasse um pouquinho, a partir disso, dessa vivência dela com Paulo Freire, o que é essa metodologia colcha de retalhos. Até trouxe, fui buscar uma foto atrás no Facebook hoje, falei, eu quero uma foto mostrando a nossa colcha, né? E fala um pouquinho para mim, Pro. Você sabe que essa colcha ela causa muitas perguntas, porque todos os retalhos têm uma estrela, né? Porque, olha, o Walter hoje me fez esta pergunta. Por que todo mundo tem uma estrela? Porque nós assistimos o filme Como Estrelas na Terra, que verdade. falava de um filme aluno, indiano. Isso, um filme indiano que era um filme sobre um aluno que tinha dislexia. E a escola não entendia aquele aluno, né? E é um filme que a gente chora muito, porque todos os locais que eu ministro aula, e essa área da educação, eu já falei para vocês lá na GV deste filme, é maravilhoso, é o diferente, é o excluído que é uma forma de incluir. Eu não me lembrava disso, tá? Isso, e aí nós tínhamos assistido este filme, né, porque surgiu o assunto dislexia, até porque tinha alguns alunos no mestrado com dislexia, né? E aí eu falei, bom, então vamos assistir o filme, né? E nós decidimos que cada retalho teria uma estrela, né? Então eu lembro que aquela ali do meio é do Fernando. Lembra, não é do Fernando? Lembra do Fernando? Baixinho, gordinho, que agora não é mais gordinho. Se eu não me engano, é dele. Só dele que eu lembrei. Aquela azul, lá do lado da minha. Isso, é dele mesmo. Porque ele é judeu, tem alguma coisa com isso. Se eu não me engano, era isso. E a gente contava um pouco da vida da gente, não era, professora? Isso. Então, a colcha, né, a metodologia da colcha de retalhos, que depois eu fui transformando numa metodologia, ela não surgiu, eu não propus isso, né? Ela surge de um momento de fracasso, porque eu nunca havia sido professora, né? Porque eu contei para você, eu estava sempre trabalhando na diretoria de ensino, né? Com formação de professores ou organizando formação de professores, né? E aí a minha primeira experiência em 2001 aqui em São Paulo, numa universidade privada, né? Como professora num curso de pedagogia. E veja, você segue os modelos que você teve, não que os modelos fossem o que eu interpretei, porque é como você interpreta, não é? Então, aquela admiração pelos professores, e agora você está no lugar de professores, você acha que tem que falar bem difícil. E não é, né? E falar na abstração, não é porque eu tinha assim, se eu não
soubesse de algo, eu corria atrás e sempre achava que era eu que estava devendo, né. E aí os alunos não pensavam assim como eu, né, se eles não estão entendendo é porque a culpa é minha, não é. E aí a professora, a coordenadora chamou e me disse que não ia dar para eu continuar como professora, não é, porque os alunos não estavam entendendo nada, e que era melhor então encerrar. E aí, claro, vem aí um momento de dor, né, é um momento Lógico. de dor, e a constatação que realmente eu não sirvo para ser professora, Ai, né. não! Aí veio essa constatação, mas eu precisava ficar ainda uma semana, porque não tinha professor para vir para a sala, e ao mesmo tempo eu fazia parte do grupo de pesquisa sobre interdisciplinaridade coordenado com a professora Ivani Fazenda, né, na PUC de São Paulo também. E uma pessoa do grupo falou de um filme, Colcha de Retalhos. E Falei aí para eles também, a semana passada sobre o filme, já mandei todo mundo assistir, falei: "Assistam". ela falando e aquilo me despertou o interesse, né, Colcha de Retalhos. E aí tem que gravar aí a palavra retalhos, né, porque depois nós vamos ver como quando se trabalha com narrativa autobiográfica, como tudo está tecido, né, como tudo está entrelaçado. E aí eu passei na Blockbuster, né, isso é, Alugou a fita, aluguei a colocou no fita, no DVD. aluguei a fita, isso tudo agora faz parte da nossa memória, né, não É, existe mais. é. Aluguei a fita para eu assistir quando chegasse em casa, né, esse filme que ela falava tanto, o que que era esse filme. Ao chegar na universidade, a professora que eu daria uma primeira aula e na turma seguinte, a professora que daria aula lá não veio. Então eles não podiam ficar à minha espera, né, para a segunda aula, eu tinha que juntar as 2 turmas. Eu já ia ser mandada embora mesmo. Eu conversei com o inspetor, né, do O corre Bedel. "O auditório está livre?" Ele falou: "Está". "Ah, eu vou passar um filme agora lá e vou levar as 2 turmas", não é. Aí juntamos a minha turma e a outra, né, nós fomos para lá, aí elas perguntaram por que elas iam assistir este filme, não tinham assistido o filme ainda, eu pensei: "O que que eu vou falar, né?". Aí eu falei: "Olha, nós estamos trabalhando com história da educação, estamos trabalhando com filosofia da educação, não é, então é um filme sobre a vida e sobre história", porque a história era o conteúdo que tinha que ir lá para a Grécia, Sim, né, sim, sim. e às vezes nós achamos que a história lá da Grécia não tem relação com o nosso mundo contemporâneo, mas tem, Muito. né. E a história é feita por pessoas, né, e esse filme vai falar de histórias, as pessoas fazendo a sua história, tecendo a sua história, relembrando. E e eles disseram: "Para escrever a nossa história", eu falei: "É", né, tudo muito no improviso, né. "É". E todos assistiram o filme, eh, aplaudiram o filme, e a coordenadora me chamou para a próxima semana, porque ainda não tinha professor. E eu cheguei e a mesa estava com muita coisa escrita, eles escreveram muito, na outra sala também. E a partir disso, nós começamos a dialogar. É meio estranho eu ter sido aluna do professor Paulo Freire, porque se teve uma coisa que ele nos ensinou foi essa sensibilidade de olhar para a história dos alunos e o dialogar com os alunos, para dialogar com o aluno real, né, não com aquele ideal, e eu não tinha aprendido essa lição, daí só depois, mais tarde, é que eu fui perceber isso. Então nós começamos a dialogar, e
E elas começavam a dizer, na filosofia, eu posso trabalhar, eu tinha que trabalhar na filosofia a questão de ética, estética, ideologia e tal. Aí elas diziam assim: "Eu posso trabalhar o filme Advogado do Diabo e ver a estética?" Eu falei: "Pode, Pode. desde que traga para cá, para a disciplina e para a educação". Elementos da educação. E aí vinha: "Ah, professora, eu estou ensinando matemática com isso aqui". Eu disse: "É, mas essa capa tem aí uma questão ideológica que você pode ler", né. E aí eu fui trazendo a Magda Soares para fazer essa, não ficar só na escola, mas ler, né, este mundo mais, perceber como que aquele conteúdo estava te possibilitando ler o mundo, aquilo que parecia tão. Eu acho assim, isso assim extraordinário. Você trazer a educação com elementos que são bonitos, não é? O cinema, a arte, a poesia, Sim, enfim, e é isso que a professora Margarete trabalha, né? Com o belo, né, professora? Com o belo. Isso para mim, assim, foi um divisor de águas, porque a gente não tinha esse olhar. Porque você coloca um filme lá, a gente via isso, eu na minha época, para tapar buraco, e não é para isso, tapar buraco. isso. É uma coisa muito além. É. E como Paulo Freire também falava, é a escola, eu não só ele, além dos muros. Uhum. Você traz outras coisas para dentro da escola. Isso. E isso é muito bacana. Isso faz com que a pessoa tenha uma outra visão, ela viaje, ela veja outras coisas, aquela sensibilidade, aquele olhar para o aluno real. Às vezes, através da literatura e de outras coisas, a gente faz o aluno viajar para outros lugares, ter outras possibilidades, não é? Então, eu já aprendi que com arte a gente não brinca, Ah, não é, pronto. porque você leva a arte como esse tapa-buraco, e aí depois você tem que correr atrás, não é. Então, assim, olha, a educação, ela não pode ser vista só como conteúdo e técnica, né. Eu sei bem o conteúdo e aí eu preciso de uma técnica para ensinar bem. Educação não é só isso, ela é formação também. Não sei se você está lembrada do texto lá, "Quem fica no lugar do morto". Ave, é da girafa? Não. Não, Eu tenho um da girafa, mas quem é fica no lugar do morto é que ele não sei se é isso, hein, Pro, mas é que ele só quando ele morreu ele foi visto. não, é Olha aquele lá, já errei, tá é um vendo? é um texto do Rousseau que ele vai fazer uma crítica a todos os modelos pedagógicos, Ah, não né. lembro. Então ele faz uma crítica ao modelo pedagógico tradicional, porque ele enfatiza isso, que o professor tem que saber o conteúdo, tem que ter a técnica, né, mas o aluno fica no lugar do morto, ele não participa da aula. Ai, total. Então, assim, a indisciplina do aluno pode ser um sintoma de que ele esteja no lugar do morto, ele quer participar, ele quer que você ouça a sua história, ouça o que ele tem para falar. Aí o modelo da escola nova, ele vai dizer que, ao colocar o aluno no centro da aprendizagem, é o aluno que aprende, o professor vai entender que o aluno não aprende sozinho, né, e vai ficar no lugar do morto e não dá, porque o professor tem que estimular o aluno. E na escola progressista, aprender as relações democráticas, o conteúdo ficaria no lugar do morto e tem que ter conteúdo. Não pode não você ficar dialogando sem ter um conteúdo que embase esse diálogo, e até porque para que eu possa decidir, eu tenho que ter conhecimento sobre o que eu vou decidir, senão não consigo decidir, não é? A colcha de retalhos, professora, ela vem na sua vida e ela tem uma influência, na sua maneira de ministrar aulas, na sua maneira de pesquisar. Ela muda, é um divisor de Muda, águas? muda mas assim, aí que eu quero chegar, né, essa metodologia, ela não foi proposta por mim. Aí que eu digo que com arte não se brinca, não é? Porque os alunos queriam fazer a colcha de retalhos. Só que naquele momento, eh, eu era uma pessoa limitada, não é? Então, assim, conhecimento era só o lado racional, né? Então, assim, só aquele lado racional, e eu comecei a pensar: "Já pensou?
se naquele lugar que eu trabalhava, a professor que levava a filme estava matando aula, né? Era Era sim, assim sim, que era tapa visto. buraca, matando aula, a É, professora fica sentada e exato. não é. E assim, e é uma educação estética poderosíssima, não é? Então essa educação estética, ela ainda até hoje não é contemplada nos cursos de formação de professores, né? E e eu falei assim: "Como que eu vou fazer curso de retalhos?", não é. Aí é que vão dizer que o curso de pedagogia virou curso de corte e costura, não é. Então, assim, não tinha a menor possibilidade de eu fazer a colcha de retalhos com ele, não tinha, não fiz mesmo. Aí no final da disciplina tinha uma disciplina, um trabalho de escritos, aí eles fizeram a capa colocando assim, ó: "Você não fez a colcha de retalhos conosco, mas nós fizemos a colcha de retalhos com você". Ai, que Aí eles lindo. fizeram, cada um fez a sua imagem de retalhos, né, e era o que constava na capa de cada trabalho. Aí, bom, eu fui demitida, Eu fui de demitida. verdade, Hã. agora não pelo fracasso, pelo sucesso. Que coisa, né. E aí é uma coisa que também não se trabalha nos cursos de formação, não é, porque às vezes você acredita que está fazendo O o melhor. melhor, e não é bem assim que é compreendido, né. Então eu fui para uma outra universidade, que eu fiquei muito tempo lá, fiquei 7 anos lá, era uma universidade católica, né, e levei meu kit de sucesso. Ah, colcha de retalho. E aí vem uma coisa que se tem que entender, que para quem quer ser professor, que não tem kit de sucesso e não tem receita, Não tem receita de bolo, né. não tem. Cada turma é uma turma. Uma turma não quis nem saber, não é, e a outra turma Abraço. não, aí eles me obrigaram mesmo a fazer a colcha de retalhos, e aí eles que organizaram tudo, né, eles Ué. organizaram tudo, eles que definiram o tamanho que ia ser do retalho, eles organizaram tudo, tudo, tudo. Aí quando eu cheguei, eles estavam na lanchonete da universidade com todos os retalhos costurando e eu falei: "Meu Deus, vou ser Demitida demitida de novo. de novo", não é. E aí tinha um professor que cedeu a aula dele, ele era do Chile, e ele trouxe uma vela que não era vermelha, e eles diziam assim: "Ó, aqui é uma universidade católica, e com aquela vela que o professor trouxe, eles vão pensar que é da macumba". Aí eu falei assim: "Não, mas é a cor da universidade, né". Bom, foi um problema sério com os seguranças, né, e elas fazendo retalho e costurando a coxa. Elas não contente com isso, elas queriam expor a coxa de retalhos, porque o restaurante ele tinha um mezanino. Ah, tá. Então elas foram em cima do mezanino e penduraram aquela colcha. Mas não era uma colcha, assim, ela ficou muito artesanal, não é, porque elas costuraram ali à mão, então ainda guardo essa colcha, que é o início, não, essa colcha não, essa colcha foi para o lixo, os vigias botaram no lixo. Ai, que judiação. Eu não sei se foram eles, estou acusando eles aqui, mas eles desaprovaram a ideia e eu acho que eles disseram assim: depois que vocês forem embora", porque no outro dia nós chegamos lá, Já não tinha mais não lá. tinha mais a coxa, não é, então, com certeza ela foi para o lixo. E claro que isso foi levado para a reitoria. E, para minha surpresa, eles aprovaram a ideia, né, gostaram da ideia. Mas eu fiquei muito chocada, porque eles iam contando a história para mim e eu ficava pensando, assim, até que ponto eu poderia fazer isso, né. Porque veja, é uma proposta que veio dos alunos e eu adotei, não é, eu fui incentivando, mas eu não tinha teoria nenhuma,
Eu não sabia de nenhuma teoria sobre história de vida, sobre memória, sobre narrativa, então né. assim, a colcha de retalhos também te propiciou a começar a trabalhar com narrativas, com histórias de vida. Eu tenho uma passagem aí de 10 ou 12 anos que eu trabalhava com história de vida sem saber. Eles contavam a vida deles numa folha, eu levava para casa, eu filtrava o que a gente podia falar, porque ali tinha muitas confissões, coisas sérias. Colocava a foto deles e a gente conversava sobre isso. Todo mundo chorava. Eram atividades. Eu devo ter, até falo para ele, é que eu não tenho contato dos alunos para pedir autorização, mas eu tenho um material riquíssimo que daria para a gente até trabalhar. Quando eu encontrei a senhora, eu falei: caraca, eu faço isso sem saber. Né? Sem saber que existe literatura para isso. Foi quando entrou na sua vida, de repente, a Jossô? Foi. Conta um pouquinho pra gente sobre Jossô. Foi. Aí a Marie Christine Jossô, porque eu fui em busca, não é, tinha que sistematizar aquele trabalho, né, e eu percebi a potência que tinha aquele trabalho, não é, de narrar e como que as pessoas elas se transformavam, elas se encorajavam, não é. Tinha alunos que depois que contava a sua história, eu não reconhecia mais, porque eles vinham muito bonitos para a sala de Olha aula, que não é. maravilha! Então assim, o se reconhecer como um sujeito, não é, e porque a dor, não é, assim como começou com uma dor para mim, né, a dor do fracasso Do como fracasso. profissional, não é, as pessoas também começaram a contar a sua dor, né, e contar e narrar é uma forma de você entender a sua dor, às vezes até de compreender que não era, você fez a dor maior do que ela era, não é, e como se você entendesse e conseguisse uma libertação daquela dor, né, que estava ali. Na educação e nessa questão de formação de professores, isso é muito importante. Eu adoro essa coisa de humanização, eu Isso, sempre busco muito isso, esse eu digo que é nosso slogan, né, onde a gente trabalha, a gente tem que olhar para o outro, que é uma coisa difícil também de muito, separar muito. as coisas, É. mas eu vejo que nessas histórias de vida, a senhora trouxe também junto com a colcha de retalho, a possibilidade de humanizar o professor e enxergar o outro, o sujeito aluno, não como morto. Isso, e principalmente para eu me humanizar, não A é? senhora acha que a senhora não era humanizada? Não, eu comecei ao ler as histórias deles, eu comecei a perceber que eu não estava olhando para o limite dele, então assim, não que eu fosse passar a mão na cabeça Não, dele, não é. e nem chamar de coitadinho, pelo Não, muito contrário, pelo não é, contrário. porque isso seria negar a condição dele, né. Mas eu teria que ter paciência com ele, né. Então, assim, eu fiquei mais humanizada, assim, então e até hoje, eu tenho que ler a história, não é, eu fico mais humanizada. Então eu tenho mais paciência com o aluno, né, e aí eu consigo fazer as perguntas certas, porque para ele, não é, porque eu tô sabendo, né, onde é que está pegando, onde é que ele não vai poder atender, né. Então assim, eu me humanizo, não que eu fiquei mais humanizada, eu me humanizo a cada vez que eu leio as narrativas, né. Gente, além de ler as narrativas, a senhora é orientadora, mestrado, doutorado, diversas pessoas diferentes passam pela senhora. Se a senhora não tiver esse olhar e saber fazer a pergunta e entender, então é muito importante, na tua metodologia, na metodologia já existente, fazer essa história de vida para poder entender e também orientar, aquela pessoa e também lecionar para aquela pessoa. Isso é muito importante a gente falar, para as escolas, para as universidades, para a formação de professor. A gente tem que ter um olhar humanizado para esse sujeito que vai encontrar outro sujeito que precisa também ser humanizado. Isso é muito importante. Eu carrego isso comigo o tempo inteiro.
eu também mudei. Porque quando a gente cai dentro de uma sala de aula, eu caí lá atrás com um diário, eu sempre conto isso para eles, com um diário na mão para fazer bolinha só. Eu não sabia nada, né? É uma ilusão quando você sai, você acha que você vai mudar o mundo. Quando você cai no estado, o bicho pega. Você não consegue, você é tolhido ali. Falei, gente, foi quando eu resolvi partir para o ensino superior. Eu falei, acho que ali eu consigo tentar mudar um pouco. E a senhora já fez isso. A senhora mudou. Eu sou prova viva que eu mudei. E por conta dos professores que eu tive no mestrado, na pós-graduação, no lato sensu, são pessoas imbuídas dessa responsabilidade. É uma responsabilidade. E aí eu vejo nas narrativas, e quando a gente lê Jossô, ela amarra tudo isso, né, professora? Isso. E a senhora conheceu ela aonde? Como é que a senhora... Qual foi a sua história com Jossô? Então, quando eu fui entender o que é que eu estava fazendo, né, os alunos, aquela coxa de retalhos, a primeira pessoa que me apresentou a Jossô foi a Cecília Wachauer, né? E aí nós conversamos muito e fui sistematizando a coxa de retalhos, né? Então, a coxa de retalhos hoje eu trabalho com a narrativa em 3 dimensões, na narrativa escrita, na pictórica, que é o desenho, não é? E na narrativa oral. E ela é aberta, você pode trabalhar uma narrativa só ou as 3, você pode escolher o que você pretende trabalhar, não é? Então eu tive uma ajuda nessa sistematização da Cecília Wachauer, e ela conhecia, né, a Jossô, tinha feito já o doutorado dela com a Jossô. É francesa, né? Ela é francesa, mas ela morava em Genebra, na Suíça. Tá. Na Ela Suíça. trabalhava lá. E ela conheceu Paulo Freire lá em Genebra, né? E diga-se de passagem que esse trabalho com história de vida começou com Paulo Freire, né? Ai, caramba! Lá na Universidade de Genebra, né? Então, porque o Paulo Freire, quando alfabetizava, ele partia da história de vida dos alunos, e ele trabalhava também a questão da arte, que era porque eles diziam que eles não sabiam nada, e ele dizia, não, todos nós temos um saber, né? Então ele pediu para que o Brenan, que é um artista muito conhecido no Recife, pintasse tudo que eles tinham feito, poço, vaso, mesa, casa, e fez uma exposição com essas obras, né? E eles ficaram admirados, e aí foi colocado para eles, não é? Tudo isso que está aqui, que é usando o talento do Brenan, mas ele está representando o que vocês sabem fazer, que é poço. Dá significado, né? Isso. E aí, com isso, eles foram se reconhecendo, porque eles eram sujeitos determinados, mas eles também faziam escolhas, né? Então, eles poderiam modificar ali a vida deles. E com isso, a Jossô aparece aqui, primeiramente, como a teórica. Eu encontro com ela em Salvador, no Congresso de Pesquisa Autobiográfica, mas eu não tive, assim, não conversei com ela, só assisti a palestra e vi. E quando eu entrei na Unicid, no mestrado, como professora do mestrado em educação, tinha que ter publicação, e o primeiro livro que eu organizei chama O Sujeito na Educação e na Saúde, Desafios na Contemporaneidade. Eu perguntei para Cecília Wachauer se ela poderia fazer a mediação de convidar a Jossô para contribuir com um capítulo. E aí a Cecília falou, eu vou te dar o e-mail, você entra em contato com ela. Eu fiquei assim, como assim? Ela, como assim? Será que ela vai me atender?
Aí ela disse, não, você pode entrar, não vai ter problema. Aí nós começamos, o que começou do ponto de vista acadêmico, nós continuamos a trocar e-mails, não é? Então, tinha uma contribuição acadêmica, mas também foi para o lado pessoal, e nós conversamos até o falecimento dela, Ah, né? Ela socializava, né? E ela tinha, assim como Paulo Freire, ela tinha assim uma escuta muito rara, né? Uma escuta rara que eu digo assim, não te deixa no vácuo. sei, sei. Alguma coisa eles te dizem, não é? Sim, sim, Não sim. fica dizendo é isso mesmo, ou coisa assim, né? Uhum. Eles sempre tinham alguma coisa para dizer, ou até mesmo dizer que não tinham o que dizer, não é? Mas então era algo que eu admirava muito, porque hoje fala-se muito em escuta ativa, mas isso é muito difícil. Tem que ter uma sensibilidade muito grande para você entender o que de fato a pessoa está te dizendo, né? Porque como a gente estuda na hermenêutica, tem o dito no não dito e tem o dito no não dito, não Hoje eu é? estava explicando também hermenêutica para eles hoje. Hoje eu dei aula de Margaret May. Fui pegando para todo mundo lá, porque todos eles estão assistindo, e explicando o que era cada coisa. Nossa, eu revivi. Foi assim, maravilhoso. Eu acho que a gente ficaria aqui umas 2, 3 horas falando sobre esse tipo de assunto. O Wellington, eu quero trazer a senhora aqui de novo, eu e o Wellington. E a Malu, que é sua fã. A Malu, lembra da Malu? A Sim, claro. psicóloga? A Malu e o Hélito eu orientei a pesquisa deles, né. Eu não gosto de É. falar que eu fui a orientadora, eu não gosto muito disso, né, eu prefiro dizer que eu orientei a pesquisa deles, né, mais atrapalhava do que ajudava, não é, mas provocava lá, né, porque eles tinham que ser autores, não é. O E isso eu Wellington. faço questão de que eles sejam autores, né, e tenham autonomia, e aí isso às vezes não é muito bom, não é? É um limite. É porque é bom quando alguém nos diz, né? Mas eu aprendi muito com eles, né? Aprendi muito com a Malu, aprendi muito com o Wellington, porque eles vêm de áreas diferentes, Muito né? Eles diferente, têm né? que te provocam, não O é? E fazem você olhar para aquele lugar que você nunca é, tinha olhado é. antes, né? Ele passou por aqui, a gente entrevistou ele, 50% da entrevista dele é falando da senhora. É. 50% da entrevista dele é falando da senhora. Ele tem uma gratidão e ele deve estar aí assistindo, porque ele adora, adora. E ele fala muito, muito bem. Ele estudou muito bem, ele conhece cada coisa que ele fala. E ele deve à senhora. A senhora acha que a senhora aprendeu? Ele aprendeu, eles aprenderam, nós aprendemos muito com a senhora. Não, a dissertação deles é maravilhosa, É, não é? É é, maravilhosa, dos dois, não é? é. É uma dissertação maravilhosa, que eu fico olhando, né? Pena que a gente não tem tempo para publicar tudo isso, né? É muita coisa que vem, né, para nós fazermos. Mas da Colcha de Retalhos, eu acho que tem uma potência aí que ela é criativa, né? Porque eu trabalhava com a formação, mas aí no mestrado, doutorado, daí eu pensei: "O que que eu vou fazer com a colcha aqui", né. Então é o primeiro capítulo da tese e da dissertação, é a colcha de retalhos. Porque se eu trabalho com pesquisa qualitativa, e a pesquisa qualitativa ela fala que a interpretação dos dados é subjetiva, né, porque vem da nossa interpretação Sim, dos autores teóricos. sim. Então, assim, quem é você pesquisador? É. Não é? Como que você pensa? Então, esse primeiro capítulo é uma forma de autoconhecimento, né, embora os terapeutas digam que nós nunca vamos nos autoconhecer, mas temos que nos autoconhecer naquilo que for possível, né. Então é uma forma do pesquisador entrar em contato com ele mesmo e ver como que ele foi se apropriando dos conceitos de concepção de educação, de formação, né. Então eles vão ressignificando, né,
E aí entra com a Jossô e também a professora Ecleide Furlaneto, ela falava Professora muito Ecleide. disso, né? Que a nossa formação profissional, ela não ocorre só dentro do espaço acadêmico, né? As aprendizagens, elas ocorrem dentro do espaço acadêmico, dentro do espaço escolar, mas fora também temos uma aprendizagem, não é? A nossa vida toda é uma aprendizagem. Então, às vezes, quando se fala de história de vida e trajetória, há um pequeno. As pessoas acham que é contar sua intimidade, não é? Não é. Porque, assim, tudo na sua vida faz parte, né? Se você lê um livro, ele pode transformar. Se você assiste um filme, se você muda de um estado para o outro, tem um deslocamento geográfico aí, tem um aprendizado, né? De culturas. Mesmo que seja dentro do mesmo estado, mesmo que seja dentro do Brasil, de um estado para o outro, e mesmo que você saia do Brasil e vá para o outro país, e daquele país vá para um outro país, né? São deslocamentos geográficos que têm aí um aprendizado, né? De você, como você falou, de olhar para o outro, de compreender o outro, né? E compreender os motivos e sentidos do outro, né? E aí tem, dentro da colcha de retalhos, essa potência que ela é criativa. E, recentemente, o Murilo, que é formado em ciências, em cinema, ele fez uma gravação comigo sobre a colcha e com quem participou da colcha, não é? E ele convidou para a banca um cineasta, que até ele é júri lá ai, gente, esqueci lá dos Estados Unidos, Hollywood, Do Oscar? do Oscar. Do Oscar. Ele é júri, né, do Oscar, né? E aí essa história que eu vou contar, ele disse que eu tenho que contar sempre, porque fala da criatividade, quer dizer, de onde é que vem, de onde é que brota a criatividade, né? Então, eu já, em outros momentos, eu já contei, né, e repete-se, e até que foi uma provocação da professora Ecleide. Por que o filme Colcha de Retalhos me chamou tanto a atenção? Claro que eu, formada aqui nessa bitolada aqui, né, nessa razão, vai dar uma explicação racional, Racional, não não é? Eu emocional. gostei do que ela falou, não é? E aí levei, ela disse: "Não, mas o que é que tem a colcha de retalhos na tua história, né?" E assim, quando você tem esse tipo de formação, né, muito voltado para conteúdo, para fazer prova, avaliação, e não percebe que a tua vida está ali, né, você demora para entender, né? E aí um dia eu contando para ela, não é, que a minha mãe, quando ficou viúva, ela começou uma loja de retalhos, que ela vendia retalhos. Aí ela me disse: "Você entendeu agora qual é a ligação da palavra retalhos com a sua história?" Então, assim, o que que nos chama muito a atenção, não é? Então, aquilo que nos chama muito a atenção, ela tem uma relação que é muito mais profunda na nossa trajetória, né? Então, a autoria, a criatividade, não é você copiar um outro, mas pode ter um episódio da sua vida, né, que no meu caso, pode ser alegria, no meu caso foi dor, né. Então a dor do fracasso como professora, que se liga com a dor da perda do meu pai em 1975, né. E que eu vou em 2004 encontrar esta ligação e que vai dar sustentação aí para a metodologia colcha de retalhos. Então, assim, onde é que está a autoria, onde é que está a criatividade, não é? Ela está desse fato, como é que você vai imaginar que algo que aconteceu em 1975, que é uma experiência pessoal, ela vai ter uma relação com uma experiência de dor, né, que é do fracasso, como profissional. Então essa dor, ela é trazida e é transformada, então, numa metodologia, não é? E que proporciona às pessoas que fazem isso também encontrar onde é que está a sua força criativa, né, onde é que está a sua autoria.
muitos encontraram, muitos não, porque o trabalho do professor ele tem esse limite, né? Porque a consciência do que você está fazendo, como somos seres humanos, ela não é imediata, ela demora. Então, às vezes, você está fazendo alguma coisa, você está fazendo aquilo porque tem que fazer, mas depois de algum tempo é que você vai perceber como aquilo mexeu com você, como aquilo está trazendo uma coisa importante, eu, né? eu acho assim, tá dentro da gente. Externar isso e enxergar essa ligação é forte. Para a gente encerrar, porque a gente até já passamos 10 minutos, né? Mas está tão bom. Qual é o recado que a senhora dá para a formação de professores ali naquela câmera? Fala para o teu aluno, para o professor, para as universidades, o que é a colcha de retalho, o que é essa metodologia dentro da formação de professores. Qual é o teu recado? Olha, é muito difícil dizer, né, o que tem que acontecer numa formação de professores, né? Até porque eu estou falando da formação de professores dentro do espaço da sala de aula, não estou falando da formação de professores macro, né, de políticas educacionais. Mas eu vou dizer para vocês que tem que investir sim na educação estética, na experiência estética como força criativa, né? Porque na colcha de retalhos, este mundo sensível ele é fundante, né? E aí a estética e a experiência estética ela vai lidar com este mundo sensível, que ele é muito importante. Como eu falei até agora, eu tinha só esse lado aqui do racional desenvolvido, não é? E não tinha sensibilidade para o lado sensível, não é? E o sensível ele nos arrebata, né? Às vezes você vai numa exposição, por exemplo, olha, estudou racionalmente lá um artista, né? Chega lá, você não se emociona com esse artista, se emociona com o outro, porque ele te diz mais do que esse artista que você foi lá ver, né? Então, tem esse sensível, ele tem que ser trazido para os espaços de formação, né? Porque a estética trabalha com esse gosto e com esse desgosto. Então, ou eu gosto do professor ou eu não gosto. Ou eu gosto da matéria ou eu não gosto. Por quê que você gosta? Por quê que você não gosta? Então, ao invés de eu parar aí, eu tenho que começar a pensar: por que que eu gosto? Por que que eu não gosto? O que que tem ali naquela disciplina que eu não gosto? E às vezes gosta, né? Às vezes gosta. Assim como eu só fui descobrir que eu gosto de ser professora com a metodologia da colcha de retalhos. Gente, que maravilha. Aonde a gente acha a senhora nas redes sociais? Deixa pra gente o seu endereço. A senhora responde às pessoas que procuram? A gente consegue olhar as coisas que a senhora posta lá? Ou existe um outro meio de a gente acompanhar os teus trabalhos? Como é que a gente faz? Vocês estão querendo dizer que eu tenho que ter uma rede social, é isso? Para expor? Porque eu até conseguia expor, não é? Mas depois eu parei, eu colocava muito, porque eu sou editora da revista Ambiente e Educação, né? Então, editora, essa revista a gente consegue ter acesso ou é restrito? Não, tem acesso, ela é público, ela é de acesso público. Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai colocar depois na legenda o endereço dessa revista eletrônica, uma revista eletrônica, aonde a gente vai ver um pouquinho do trabalho da professora, mas eu prometo que eu vou trazer ela outras vezes. A gente estava um pouquinho nervosa, mas caminhou, fala pro. Eu nervosa, porque ela já está acostumada, eu muito nervosa aqui diante das câmeras, né? E acho que eu tenho muitos artigos publicados, né? Coloca no Google meu nome que aparecem os artigos que estão sendo publicados. É por aí. Rede social, assim, não tenho divulgado muito. Não faz mal, é que a gente fala, eu também não gosto muito. A rede social, ela surgiu para mim porque
aqui em São Paulo eu perdi contato com a minha família no sul, não é? Os filhos dos meus primos, os netos dos meus primos, agora eu já sou mais amiga dos filhos dos meus primos do que dos meus primos, né? Então, assim, parece que eles tinham deixado de existir, não é? E com a rede social eu acompanho todos eles, não é? Então eu criei a rede social assim mais para uma questão pessoal Pessoal. mesmo do que profissional, não é? Então tá bom, Pro. Então, às vezes eu publico, às vezes não publico, né? Mas perfeito. Gente, eu trouxe aqui a professora Margarete May. Eu não vou me arriscar a falar seu nome todo para não falar errado. É Margarete É Mai, May Berkenbrock, Beckenbrock. Rosito. Rosita é o mais fácil. É Mai, não é May. É Mai, é Mai. Pro, foi um prazer tê-la aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer outras vezes, lógico, com um tempo mais longo. A senhora já sentiu que não é nada assim. A gente trazer outras pessoas, a professora Ecleide, a Elô. Tô louca para trazer a Elô aqui, pra gente bater um papo, fazer uma roda de conversa. Só quero agradecer. A Elô, a Evelyn, A Evelyn, então. elas são boas, são boas. É isso aí. E eu tô são boas. encerrando aqui essa conversa com essa linda e quero falar pra você. Eu gosto de gente que gosta de gente e que faz gente feliz. Beijinho.